Só fazer um comentário aqui, gente. Eu tenho notado, eu estou notando aqui, até porque por isso eu estava fazendo aqui a pseudo-chamada, que o Pedro perguntou. Eu tenho aqui a minha primeira lista, né, que eu tive das primeiras aulas, e realmente muita gente que está aqui, está com o nome aí, não está nas primeiras aulas. O pessoal, eu estou vendo aqui, por exemplo, Amanda Duarte, Amanda Oliveira, Andréia, Carla, Carolina, Ellen, Jamile, tem um monte de gente aqui, né? Que não está desde o início que nós começamos o curso, né? Confere o que eu estou falando, né? Muitos de vocês que estou falando aí não estão desde a primeira aula, começaram depois. Confere? Da primeira aula de hoje? Não, da primeira aula minha, desde que começamos. Hoje nós estamos na sexta aula, né? Eu digo Não, desde eu a primeira estive aula. em todas. Eu estive em Carla, todas. deixa eu ver se Carla aqui, deixa eu ver se seu nome estava aqui na primeira lista. Carla. Engraçado, Carla não estava na primeira lista. Estranho. Não, mas tá bom. Eu digo assim, que alguém que entrou depois, é isso que eu quero saber, com o curso já andando, ou todos que estão aqui estão desde do início? Professor, Oi, Carolina. se a Carolina, que tá na sua lista, sou eu, tá na lista errada, porque eu Carolina tô... Lima está desde o início. Isso, obrigada. Tá certo. Tá desde o início. É que eu não tinha visto aqui, tá desde o início. Tem alguém que não está desde o início, só para eu saber? Não, né? Professor, não tem nenhuma Carolina além dela aqui na chamada. Não, tá certo, é só ela mesma. Eu que falei errado. É só a Carolina Lima mesmo. Eu quero saber se tem alguém. Ah, era do Vespertino e mudou para o noturno. Tá ok, Larissa. Tem mais alguém aí que começou, que não está desde o início? Lembrando, nós estamos na sexta aula de geometria. Eu quero saber se tem alguém que começou depois, começou na segunda aula, na terceira aula, alguma coisa. Não, né? Tá, então tá bom. É porque tem alguns nomes que eu chamei aqui e que não estão, que não responderam, né? Mas e que não estão aqui, pelo que eu estou vendo. Então, é alguém que entrou e saiu. É isso que tá, Israel. Não, Israel, o senhor tem até, tá anotado aqui. Mas teve gente que eu chamei hoje aqui que não respondeu e que não está na chamada, né? Então, eu acredito que tenha saído por algum motivo, né? Mas perfeito. Tá? Não tem problema. Vamos continuar então. Então, olha só, pessoal. Nós estamos construindo um raciocínio, tá? Isso é importante vocês entenderem isso. Nós estamos construindo um raciocínio geométrico, uma forma de trabalhar geometria que vocês devem treinar a fazer esse tipo de coisa, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui no cantinho superior aquele teorema do 2/3, 1/3. Um é o domo do outro, que é o do baricentro, das medianas. Coloquei isso aqui. Aí eu desenhei aqui um triângulo equilátero. E como nós já falamos, agorinha, né? Agorinha, e eu vou desenhar aqui de novo. Deixa eu achar aqui o meu lápis. Vou desenhar aqui de novo as minhas alturas, as minhas medianas, as minhas bissetrizes, que é a mesma coisa. Desenhei a primeira, vou desenhar a segunda. Vou até mudar a cor aqui, que eu vou querer uma, para não confundir com o que eu vou querer aqui. E vou desenhar a terceira. Pronto. E está aqui o baricentro. E aqui em azul, observa que esse azul, ele é o raio da circunferência inscrita. Ora,
Se esse é o meu triângulo equilátero, eu sei que esse pedacinho aqui é 2/3 e esse aqui é 1/3. De quem? Da mediana, que nesse caso coincide com a altura, que nesse caso coincide com a bissetriz. Ora, a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Se a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, esse pedacinho azul, que é o raio da circunferência inscrita, esse raio mede 1/3 da altura, né? Lembra que isso aqui é a altura. Então, mas é mediana. A altura é também mediana. Mediana, altura. Todo mundo a mesma coisa, porque eu estou no triângulo equilátero. Então, se a altura eu já aprendi que é L raiz de 3 sobre 2, esse raiozinho que está embaixo aí é 1/3 da altura. Então, ele é 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. 1/3 de, nós já aprendemos que o de em matemática é multiplicação. O dobro de é 2 vezes, o triplo de, 3 vezes, 1/3 de é vezes. Então, isso aqui dá L raiz de 3 sobre 6. Ah, professor, então o que o senhor está me dizendo é que o raio da circunferência inscrita num triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 6? É. Eu vou decorar isso, professor? Ora, eu professor, eu preferia não fazer isso. O que eu faço? Eu sei isso. E eu sei que esse raio é 1/3 daquilo. Por causa do quê? Da propriedade. Qual é a vantagem de eu saber dessa maneira? A vantagem de eu saber dessa maneira é que eu posso ser explorado em várias outras situações que eu vou conseguir resolver o problema. Enquanto que se eu simplesmente decorar, eu posso estar restrito a uma única situação. E vocês vão ver que vai ter mais informação aí para vocês. Então, olha só. Eu estou vendo isso na minha figura, baseado no teorema que eu acabei de aprender. Ah, então tá. Então, por exemplo, se essa altura me disse 6, se a altura me disse 6, por exemplo, se a altura mede 6, então eu saberia que o raiozinho é 1/3, ele mede 2. Porque é 1/3 da altura. Né? É 1/3 da altura. Então, eu guardei essa informação. É 1/3 da altura. É isso que eu estou querendo falar para vocês. O raio da circunferência inscrita é 1/3 da altura. Baseado em quê? No teorema da mediana. Ah, mas aquilo ali é a altura. Sim, mas a altura no triângulo equilátero é mediana também. Pessoal, vocês não podem se assustar com isso. Isso é uma construção geométrica. E eu insisto isso com vocês. Agora, professor, eu não dou conta não. Aí paciência, aí você vai decorar a fórmula. Então, se você não consegue perceber essa construção geométrica que eu estou tentando fazer junto com vocês, e é assim que se aprende matemática, você tem uma segunda opção. Qual é a segunda opção? Decorar a fórmula. E é uma opção. Se você não consegue entender, está difícil, tentou e não vai, aí é as armas que a gente tem. Então, eu estou tentando entregar para vocês uma estrutura de raciocínio que é mais importante e que vai ajudá-los a interpretar questões e enfrentar questões até mais elaboradas. No entanto, você tem sempre uma segunda opção, que é decorar as fórmulas. Você bota lá 300.000 fórmulas e você vai decorando simplesmente. Quando acontecer isso aí. E aí, você vai fazendo à medida do possível que precisar. É uma hipótese. Lembrando, todas as vezes que você liga o centro da circunferência, igual eu fiz aí, ao lado da figura, numa figura, num polígono, esse segmento se chama apótema. Então, o apótema do triângulo equilátero coincide com o raio da circunferência inscrita. Vou até colocar aqui, ó. Vou botar no novo slide.
Vou escrever aqui, só para não perder a... Observe, então, que o raio da circunferência inscrita, eu arrumo ali, no triângulo equilátero, coincide com o apótema do triângulo equilátero. Ah, professor, é importante eu conhecer esse nome, apótema? É importante, tá? Então, vocês aprenderam que apótema... não precisa ser só triângulo, não. Toda vez que você liga o centro até o lado oposto, você tem um apótema. Então, eu vou botar essa observação aqui. Apótema é o segmento que vai do centro da circunferência inscrita até o lado. Tá? É o segmento perpendicular, né? Que vai do centro da circunferência até o lado. E nesse caso, né, ele vai cair no ponto médio por ser um triângulo equilátero, né? Num outro triângulo, isso não aconteceria. Então, eu precisaria ter o centro da circunferência para eu achar o apótema. E eu estou falando do triângulo equilátero, pessoal, porque o triângulo equilátero é que vai ser mais explorado de vocês. Né? Obviamente, poderia ser explorado qualquer triângulo, mas ele é o que vai ser mais explorado. Bom, aí, feito isso, eu desenhei aquele triângulozinho que eu já tinha falado com vocês lá atrás, né? De qualquer forma, né, ó, agora, o que eu estou querendo chamar aqui a atenção nessa figura aqui? Nessa figura aqui, ó, a diferença é que aqui o círculo, ou melhor, a circunferência estava dentro. Agora a circunferência está do lado de fora. Então, ó, eu tenho esse raio aqui, ó. Esse é o raio. Mas lembra que isso aqui é a altura. E que a altura coincide com a mediana no triângulo equilátero. E que isso aqui é 2/3 e que isso aqui é 1/3. Então, se isso aqui é 2/3, esse aqui é o raiozinho pequeno, que é aquele que a gente viu lá atrás. Ó. E esse aqui é o raio do lado de fora. Depois a gente vai fazer tudo junto. O fato é que esse aqui é 1/3, o de cima é o dobro de baixo. Então, se a altura é L raiz de 3 sobre 2, o raio grande é 2/3 da altura. Então, ele é 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Aí simplifica aqui, quer dizer que o raio grande é L raiz de 3 sobre 3. Então, vocês teriam duas fórmulas. Qual é a fórmula? A do raio da circunferência inscrita e a fórmula do raio da circunferência circunscrita, que está do lado de fora. Lembrando que eu estou diferenciando a circunferência do lado de fora usando o R maiúsculo e a circunferência do lado de dentro do R minúsculo. Eu já tinha feito isso com o quadrado e estou fazendo isso com o triângulo. Então, pessoal, olha só o que vocês vão ter que saber. Lembra, eu vou fazer aqui, depois eu vou apagar, tá? Só para lembrar. A gente já tinha feito isso com o quadrado, lembra? A gente tinha feito com o quadrado, a circunferência dentro e a circunferência fora. E eu falei que vocês deveriam conhecer o raiozinho e o raiozão. Né? O raiozinho era metade do lado, que eu estou vendo que é metade do lado, e o raiozão era metade da diagonal. Isso com o quadrado. Agora, com o triângulo equilátero, o que vocês vão guardar? Triângulo equilátero, vocês vão guardar que eu tenho a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Agora, eu usei L minúsculo ali, não tem problema, tá? Mas podia ser L maiúsculo. É porque a gente estava usando L maiúsculo simplesmente por uma questão de facilitar. A gente não costuma usar a letra maiúscula para lado. Então, a altura é essa. O raiozinho é 1/3 da altura. E o raiozão
é 2/3 da altura. Lembrando que o raiozão está aqui, ó. Vou até botar aqui também. Ele está aqui também. Ele pode estar ali, ele está aqui também. São 3, né? Qualquer uma das posições ele está ali, ó. Então não importa. Só que aqui é a altura, né? Então o raiozão é 2/3 e o raiozinho é 1/3. E aí, se eu sei isso aqui, eu consigo preencher ali do lado, ó. Então eu tenho aqui que é 1/3 de altura, é 1/3 de L raiz de 3/2. A vantagem, pessoal, é que nas provas, é lógico, vocês vão ver a questão que a gente vai fazer hoje. Os números costumam vir mais bonitinhos. E aí, a questão fica mais fácil de resolver. Aqui eu estou escrevendo na maneira da fórmula, né? Estou usando a notação da fórmula. Então, o camarada pode decorar isso, mas eu acho muito mais importante você saber desenhar. Ah, então, professor, como é que fica a minha vida? A sua vida fica assim, ó. Ó a sua vida. Você, como estudante de geometria, um bom estudante de geometria. Olha o que eu vou fazer aqui. Então, agora eu vou fazer o papel de um bom estudante de geometria. Aquele que está interessado em entender a matéria mesmo. O que ele faz? Então, ele está estudando. Fazendo o seu resumo. O que você vai fazer? Aí eu vou começar com o quadrado. O quadrado está aqui. Você é o aluno estudando. Eu posso fazer a circunferência do lado de fora. E posso fazer a circunferência do lado de dentro. Nossa, professor, que garrancho. Não importa. O importante é eu saber fazer. Aqui é o meu Rzinho. Aqui está o meu raio grande. Eu sei que o raio grande é metade da diagonal. Como a diagonal é L raiz de 2, então eu completei lá. E eu sei que o raiozinho azul é metade do lado. Pronto. Está aí o quadrado. Tem que saber fazer isso. Aí, triângulo. Agora é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Então, eu tenho que saber fazer isso também. Aí, eu vou fazer o triângulo equilátero. Fiz o triângulo equilátero. Agora, eu vou fazer aqui o círculo de dentro e o círculo de fora. E agora, eu vou fazer o círculo de fora. Pronto. Aí, eu sei que eu tenho aqui o raiozinho, que é da de dentro, e tem aqui o raiozão, que é de fora. Que está aqui também, né? Está aqui também. Está aqui também. O raiozinho também estaria em todos os lugares, mas eu não preciso ficar. Basta eu fazer um pedaço de desenho. Aí eu sei que isso aqui é 2/3 da altura, isso aqui é 1/3 da altura. E aqui está a minha altura. Que eu guardei, que é L raiz de 3/2. Isso eu estudando. Ó. Eu estudando. Ah, então, o raio é 2/3, o raio grande e o raio pequeno é 1/3. Pronto. Aí é lógico, se eu precisar calcular, eu calculo 2/3 da altura e 1/3 da altura. É isso que eu vou guardar. E isso acontece por quê? Porque no triângulo equilátero tem essa propriedade das medianas, né? Aquilo ali do 2/3, 1/3 é com base na mediana, né? A propriedade da mediana. Mas, aí eu guardei também. Eu guardei que a altura do triângulo equilátero coincide com a mediana, coincide com a bissetriz. Estou botando igual aqui, a gente não gosta muito de ficar usando igual na matemática, mas se equivalem, são a mesma coisa. A altura, porque é tudo 90 graus. Mediana, porque cai no ponto médio e vai do vértice. E bissetriz, porque divide o ângulo ao meio. Pessoal, tranquilo até aí? Que agora eu vou fazer um quiz com vocês aí.
em cima de que nós aprendemos. Tranquilo? Estão anotando, acompanhando, lembrando que as aulas ficam gravadas para quem quiser rever. O material a gente coloca lá disponível também, para quem quiser pegar o material. Mas é importante que vocês estejam assistindo a aula, já falei isso desde o início, como se estivesse em sala de aula, com o caderno do lado, anotando na medida do possível. Então, vamos ao nosso quiz aqui de perguntas, antes da gente finalizar o nosso trabalho principal. Isso, é isso mesmo, André. Tem que queimar. É musculação cerebral, né? Se a gente não queimar o neurônio, não está funcionando. Eu tenho que estar sentindo isso aqui. Eu lembro, era muito interessante quando vocês falam isso de queimar neurônio, eu lembro quando eu fiz o meu curso de matemática, estou lembrando de física, eu estava tendo aula de física, da teoria da relatividade. Teoria da relatividade é uma coisa muito louca, né, na época. Mas era muito legal que o professor ele construía todo o raciocínio com a gente. Então, era como se você assistia a aula, você saía cansado da aula. Mas você saía cansado, mas satisfeito. Por quê? Porque você conseguia construir o raciocínio. Então, você não saía com uma fórmula só decorada. Você entendia aquela coisa louca, né? Porque o professor conseguia ir construindo com você, ia devagarinho, ia construindo, mas você tinha que estar aberto àquele entendimento. Se você se restringisse a querer só ver uma fórmula pronta, o sofrimento era maior. Então, realmente, a gente desgasta um pouco assim, tem que estar... Mas esse processo que eu fico repetindo, insistindo com vocês, é porque é o melhor processo para quem quer entender a coisa, né? Agora, de início, muitas vezes, você sente assim, eu ainda sinto um pouco de dificuldade de desenhar. Esses garranchos que eu estou fazendo aqui, você precisa saber fazer, né? Lógico que quanto mais bonitinho você fizer, você ali está desenhando, você pode fazer com régua, com passo que ele faz. Mas assim, eu estou estudando, até porque na hora da prova você não vai ter todos esses artifícios. Então, essas técnicas que eu estou insistindo com vocês é o que de fato é interessante. Se vocês pegarem alguns resumos de matemática, vocês encontram pela internet, vocês vão ter lá a tabela para decorar todas as fórmulas. Isso que a gente está vendo aqui. Eu só não sei quão vantajoso é quando você simplesmente decora, mas você pode decorar, você pode montar a sua tabela. É o que eu tenho insistido com você. Nós começamos lá com o Teorema de Pitágoras, falamos do Teorema de Pitágoras, falei da importância do Teorema de Pitágoras, falei da importância do triângulo pitagórico. Tudo isso tem que estar na sua cabeça. E agora a gente está entrando numa parte um pouco mais rígida, mais pesada, vamos dizer assim, que é a parte de inscrição e circunscrição. Mas isso que eu estou falando para vocês aqui é suficiente para vocês resolverem a prova. Tá? Então, dominando isso aqui com tranquilidade, sabendo fazer esses desenhos, mesmo que na forma de garrancho, entendendo o que você está fazendo, você está estudando da maneira correta. Então, vamos lá. Para quem vai estudar trigonometria, tá? Muitas dessas relações que a gente vê aqui podem ser deduzidas via trigonometria. Como eu não estou ensinando trigonometria para vocês, eu não vou ficar fazendo via trigonometria. Estou fazendo via a geometria plana só, sem mexer com trigonometria. Mas pode ser feito com trigonometria. Então, o aluno, quando ele já começa a ter uma habilidade maior com a matemática, ele brinca com isso. Ele fala, deixa eu ver pela trigonometria. Se eu usar seno, cosseno, como é que fica? Então, mas nós não vamos mexer com isso agora, não. Tá aí. Agora eu vou querer que vocês respondam aí, podem responder. Não precisa responder no chat, não. Quem quiser colocar, pode colocar. Eu quero que vocês tentem responder isso aqui. Num triângulo equilátero, qual é o valor de cada ângulo do triângulo equilátero? Eu tenho que saber isso. Tá? Eu tenho que saber. Não tem que ficar demorando para pensar. Depois eu vou responder. Eu preciso saber que o triângulo equilátero ele pode ser dividido em triângulos retângulos. Posso dividir em triângulos retângulos. Eu tenho que saber o raio da circunferência escrita. Ele é 1/3 da altura. Por causa da propriedade da mediana. Eu tenho que saber o raio da circunferência circunscrita. Então, você pode anotar aí.
Qual seria? 2/3 da altura. Ou seja, o dobro da de baixo. Ele é o dobro da de baixo, né? Então, só voltando aqui, ó. Esse aqui é o dobro da de cima. Pode fazer. Se você quiser pensar nisso, você pode pensar também. Você não precisa fazer assim 2/3 de H. Você fala, é o dobro da de baixo. É o dobro da R5. Maneira como você associa, não tem problema. Eu tenho que saber isso aqui. E eu tenho que saber que eu tenho 3 triângulos isósceles. Isso aqui eu nem chamei tanta atenção, mas olha só aqui, ó. Veja que se eu fizer aqui na minha figura, ó, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque esse cara aqui é igual a esse, ó. Isso aqui é um triângulo isósceles. Aqui é 120 graus, aqui é 30 e aqui é 30. Isso eu tenho que saber. Esse outro triângulo aqui, ó, esse aqui, ó, também é isósceles, igualzinho ao anterior. Por que isósceles? Porque aqui é raio, então esses lados são iguais, aqui é 30, aqui é 30. E o triângulo de baixo também é isósceles, é congruente, igual aos anteriores. Então, sempre que eu pego o ponto, o centro aqui, né, ó, sempre que eu pego o centro aqui, ó, desculpa, eu consigo ter 3 triângulos isósceles ali. Isso é interessante também? É interessante também visualizar isso. Então, essas visualizações são importantes. Então, é importante você saber isso. É importante você saber isso. É importante você saber isso. É importante saber isso. É importante também saber o valor da altura. Tá? Pessoal, eu agora vou apresentar o problema para vocês. Tá? Então, vocês podem montar, todas as vezes que vocês estiverem estudando, vocês podem fazer o resumo da mesma maneira que eu fiz agora. E agora a gente vai resolver um problema que foi considerado um problema difícil do Enem. Mas que ele se torna difícil porque as pessoas não lembram dos conceitos, é isso que eu estou dizendo. Quando você lembra dos conceitos, e quanto mais complexo é um conceito, menos as pessoas se lembram, né? A verdade é. Então, vamos lá. Esse é o problema do Enem que caiu em 2013. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais, de raio externo 30 centímetros, são soldados entre si e colocados dentro de um cano maior, de raio maior, de medida R, para posteriormente ter fácil manutenção. É necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de um raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal conforme a figura. Então tá aí, ó. Ele desenhou aí essa minha figura. Aí vamos supor, ele mandou utilizar 1,7 como aproximação para raiz de 3. Qual é a dificuldade do aluno? É que ele olha o problema e fica, putz, e agora? Não estou vendo nada, que bagunça. Aí é lógico, quando você pega um problema de geometria, você tem que rabiscar o problema. Aí você começa a rabiscar, tentar ver o que você consegue. Aí eu vou começar a brincar com a figura. Tá? Mas brincar com a figura com base nas coisas que eu aprendi. Então, eu vou tentar ver se sai alguma coisa aí. Então, olha assim, eu posso ligar tudo aqui, ó. Peraí. Posso ligar aqui, ó, que é o centro, ó. Fazer isso aqui. Isso aqui também é raio, ó. Isso aqui é o raio, esse raio aqui, ó. Tá para cá, ó. Tá para cá, ó. Eu posso pegar aqui outro centro aqui também, ó. Aqui, ó. Aí, se eu ligar aqui, o que acontece, ó? Se eu ligasse aqui, o que acontece, ó? Aí eu posso ficar olhando a figura e tentando. É assim que se resolve o problema de geometria. Quanto mais difícil é o problema, mais você vai ter que rabiscar para ver o que você enxerga. Aí você fala assim, poxa, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo o valor de raio desse cara aqui, ó. Né, ó? Vou até fazer de outra cor aqui, ó. Ele quer esse cara aqui, ó.
Aí deu 10 centímetros aqui, deu 30. Então, o meu problema, ele passa... A dificuldade é eu tentar ver como é que eu posso fazer. Aí eu olho esse triângulo aqui também. Será que esse triângulo vai servir para alguma coisa? E aí começa a nossa resolução. Aí eu vou comentar com vocês, porque eu vou mostrar os teoremas que a gente vai fazer. E aí aquela sugestão que eu dou sempre para vocês. Todo problema que a gente resolve aqui, a recomendação que eu dou é que vocês resolvam depois sozinhos, reproduzindo aquilo que eu fiz. Não é perda de tempo, gente, tá? De forma alguma. Não é decorar, é uma técnica de se estudar matemática. Quando você reproduz um problema que você já viu a solução, você está estudando. Um processo, você está introduzindo um processo na sua cabeça. Então tá aí. Eu aqui organizei, porque eu rabisquei tudo, a minha figura mais bonitinha. Tá vendo aí, ó? Os dados foram lá. Lembra lá, ó? O 30 centímetros era o raio da circunferência pequena. Tá lá, ó. Eu só mudei de posição. Então tá lá os dados que eu tenho, ó. 10 centímetros, 30 centímetros. Tem aquele D que eu não tenho ali. E tem aquele raio que é aquele que ele quer saber, que é o azul. Ele quer saber o azul. Então veja que para eu descobrir o azul, só tem uma informação que eu não conheço, que é o D. Se eu conhecer esse D ali, que eu chamei de D, está resolvido o meu problema. Então, eu já sei que a resposta é maior que 40 centímetros, né? O raio é maior que 40 centímetros. Aí, é óbvio que todas as respostas que tem aqui na alternativa são maiores. Então, eu não consegui matar nenhuma mesmo que eu não soubesse. Então, tá aí. Essa figura está desenhada, está estruturada. Aí, eu vou começar a tentar resolver, porque eu preciso achar esse D. E aí, o que eu estou observando? Eu estou observando esse pontilhado aí. E esse pontilhado é que tipo de triângulo, gente? Que tipo de triângulo é esse pontilhado aí? Equilátero? Equilátero, Marina. Exatamente. E como é que eu tenho certeza disso? Ora, isso aqui é 30, porque é o raio. Isso aqui é 30 também, porque é o raio. Então, esse cara mede 60. Aqui é 30. Aqui é 30. 60. Aqui é 30. Aqui é 30. Tudo é o raio, que é o raio da circunferência que ele falou de dentro. Então, isso é um triângulo equilátero. Os três lados são iguais. Putz, professor, e agora? Então, aí o que acontece? Aí vem a mágica. Você estudou triângulo equilátero. E você aprendeu um monte de coisa de triângulo equilátero. O que você aprendeu de triângulo equilátero? Aí você vai fazer aqui. Eu vou desenhar o meu triângulo equilátero. O meu triângulo equilátero que eu treinei a vida inteira foi fazer isso aqui. Ó. Eu desenho ele aqui, desenho o círculo de dentro, desenho o círculo de fora. E aí eu sei que aqui dentro eu tenho o Rzinho, que também é chamado de apótema, e que ele é 1/3 da altura. E esse aqui é 2/3 da altura, que é o Rzão. Eu aprendi isso. Ora, se eu conhecer a altura do triângulo equilátero, eu conheço o Rzão e eu conheço o Rzinho. Ora, olha o meu triângulo equilátero aqui. Esse cara que está vermelho ali, ó, ele nada mais é do que o meu Rzão, né? O que eu chamei de D é o Rzão aqui, ó. E esse cara aqui de baixo, ó, seria o Rzinho. Mas eu não quero o Rzinho. Eu quero o Rzão. Mas o Rzão é o 2/3 da altura. Então eu preciso saber quem é a altura. Afinal de contas, é isso. Eu preciso saber quem é a altura. Ora, e aí o que acontece? Acontece que a altura do triângulo equilátero, eu já aprendi. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Eu guardei isso. E o lado do triângulo equilátero é quanto? 60. Então, é 60 raiz de 3 sobre 2. Então, é 30 raiz de 3. Essa é a altura do triângulo equilátero. E o Rzão é 2/3 dela. Então, o Rzão é 2/3 de 30 raiz de 3. 20 raiz de 3.
Pessoal, tranquilo até aí? Entendido? Eu não respondi a pergunta do problema ainda. Eu cheguei no que faltava para eu responder, que é o Rzão, que é o Dzão, né? O Rzão é o Dzão. Isso, eu cortei o 3 com o 30, exatamente. E aí deu 10. Deu 10. E aí 10 vezes 2, 20. Foi isso que eu fiz, Israel, exatamente. Eu simplifiquei. Sempre que eu tenho multiplicação, né, de frações, aqui é uma fração, né? Isso aqui é uma fração, eu posso simplificar o de cima com o de baixo. Tá claro aí o Rzão, pessoal? Que é o Dzão, que é o que eu quero descobrir, né? Rzão é Dzão, né? Tá claro aí? Me respondam no chat aí, bota um sim aí, um joia, alguma coisa, para eu saber que vocês entenderam o que foi feito até aí. Certo? Veja, esse problema seria considerado difícil. Mas, professor, ele é difícil mesmo. Ele é difícil porque a pessoa tem que enxergar, né? É o primeiro ponto. Conseguir enxergar a construção. E depois lembrar de todos esses passos, né? Nas nossas aulas, pessoal, a tendência, lógico, sempre nossa, é tentar pegar alguns problemas um pouco mais elaborados para a gente poder comentar as coisas. Na apostila, que eu liberei para vocês lá, vocês têm muitos exercícios. E tem exercícios mais fáceis e exercícios mais difíceis. A gente vai sempre comentar alguns mais elaborados aqui também, tá? Então, aquilo que a gente julga serem mais importantes. Não se preocupem. Você fala assim, professor, eu não sei se na prova eu iria realmente resolver. Ora, se o problema é difícil, é aquilo que eu falei, você não necessariamente perdeu muita coisa. Você não pode perder problema fácil na prova do Enem. Só que agora a gente não está pensando nisso. Agora a gente está estudando. E quem está estudando para a prova do Enem vai sim resolver problema difícil. Estudando, para ver se está elaborando. Israel, sempre. Você tem que pensar o seguinte: toda vez que você tem um número junto de uma raiz, vocês imaginam essa raiz como se fosse uma coisa, uma laranja. É como se você tivesse assim, ó, por exemplo. Você tem 20 raiz de 3, fala assim, eu tenho 20 laranjas, 20 maçãs. Você pensa como se fosse 20x. Pensa sempre que fosse uma coisa. Então, aquele número ali é um número que você vai trabalhar com ele. Por isso, assim, é como se você tivesse assim, por exemplo, olha, você tem lá 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, é como se você tivesse 2 laranjas e 3 laranjas. Então, você tem 5 laranjas. Pensa sempre como se fosse isso. É uma multiplicação. E isso como se fosse uma incógnita. Você pode imaginar nisso, como se fosse isso. É lógico que não é uma incógnita, mas na álgebra, na hora de você fazer a conta, é como se fosse. Então, você deixa ele lá. Ele vai ficando lá. Tá? E aí você vai trabalhando com ele. E aí, nesse caso, eu preciso descobrir quem é o raio. Tá, o raio é o próprio D aqui, que eu queria, né? Deu 20 raiz de 3. Então, só não confunda o raio azul com o raio vermelho, tá? Então, o raio azul é uma coisa, o raio vermelho é outra, tá? Ó, deixando bem claro ali no caso, tá? Vou até chamar aqui para não ficar confuso, R', tá? Ó, R', para não dar confusão, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso descobrir? O D. O D, então, é 20 raiz de 3. Só que ele falou para mim aqui, ó, que é para eu considerar a raiz de 3 valendo 1,7, ó. Utilize 1,7 como se fosse raiz de 3. Então, isso aqui, ó, é 20 vezes 1,7. E 20 vezes 0,7 vai dar 34, né? Porque 20 vezes 17 daria 340, então dá 34. E, na verdade, então, isso aqui é 34. Então, quanto que vai dar o azulzão lá? O azulzão, que é o que eu queria desde o início, vai dar 34 mais 30, 64. 64 mais 10, 74. A resposta é a letra C. Ok? Beleza aí, todo mundo? Joinha, sim, sim, não, sim.
Em geral, isso acontece, Israel. Em geral, o examinador ele faz isso, de colocar o valor, até para ver se a pessoa sabe fazer isso, né? Porque, às vezes, essa questão que se levantou aí, às vezes a pessoa não sabe, o que é 30 raiz de 3? Raiz de 3 é um número, ele vale alguma coisa, só que eu posso saber aproximadamente quanto ele vale, achar o resultado aproximado, ou deixar lá. Então, a questão da prova, ela poderia não te dar o raiz de 3. E aí, nesse caso, se ele não te desse o raiz de 3, então, ó, vou até botar que é importante essa observação. Se não fosse dado raiz de 3 igual a 1,7, a resposta seria essa daqui, ó. 10 mais 30 mais 20 raiz de 3. Aí daria 40 mais 20 raiz de 3. E acabou. Aí eu não posso fazer nada. O máximo que eu poderia fazer seria fazer isso aqui, ó. Mas que não adianta muita coisa. Olha lá, vê se vocês acompanham, ó. Se eu multiplicar 20 vezes 2 vai dar 40. 20 raiz de 3 seria colocar um 20 em evidência. Poderia fazer isso, quer dizer, o examinador, se ele não der o valor, você vai ter que deixar no resultado, e aí vai ficar desse jeito. Aí depende do que o examinador quer, né? Aí tudo vai ter que ficar dessa maneira. Então, se não fosse dado pelo examinador aquele dado, a resposta seria essa de baixo aí. Certo, gente? Mas foi dado, e aí a resposta fica daquela maneira. Ok? Então tá. Vamos avançar mais um pouquinho, porque a gente tem que conhecer uma outra figura. Tá? Nós estamos chegando aí no final da nossa aula, mas uma outra figura importante, e ela vai ser mais fácil, que é o hexágono regular, porque o hexágono regular, ele parte de uma figura já conhecida. Então, na verdade, ele não vai acrescentar informação, vai acrescentar observação. Então, eu apresentei o quadrado para vocês, dentro da circunferência e fora, apresentei o triângulo equilátero, e uma outra figura muito explorada é o hexágono regular. Lembrando que a palavra regular, na matemática, quer dizer igual. Então, quando eu falo em quadrilátero regular, eu estou falando do quadrado. Quando eu falo do triângulo regular, eu estou falando do triângulo equilátero. Quando eu falo do hexágono regular, é o hexágono regular, essa figura de 6 lados que está aí. E aí é lógico, como eu dividi a circunferência em 6 pedaços iguais, cada um desses ângulos mede 60 graus. Óbvio, mede 60 graus, porque eu dividi em 6 pedaços iguais. Né? Então, olha que interessante. Esse raio que está aqui é o mesmo que está aqui, ó. Ele vai se repetindo, ele vai se repetir 6 vezes, ó. Olha ele aqui. 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 Então, vamos observar. São 6 triângulos que eu tenho aí. Vamos observar esse que está em amarelo aí. Né? Amarelo, laranjado, sei lá, depende da cor da sua tela. Aqui é R. Aqui é R. Ora, se aqui é R e aqui é R, esse triângulozinho aqui, ó, ele é isósceles. E se ele é isósceles, esse ângulo é igual a esse. Ora, mas esse ângulo aqui é 60. Então, se o de baixo é igual ao de baixo, então aqui também é 60. Então, o que eu acabei de provar para vocês e que vocês vão guardar? Todas as vezes que eu tenho um hexágono regular, eu tenho 6 triângulos equiláteros dentro dele. Então, eu tenho 6 triângulos equiláteros dentro do meu hexágono regular. 6 iguaizinhos, esse amarelo. Esse daqui do lado, esse daqui, são 6 iguais. Ora, e se esse triângulo é equilátero, tudo que eu ensinei de triângulo equilátero funciona aqui. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ó, essa linha aqui, ó, é a altura do triângulo equilátero.
E a altura do triângulo equilátero não é L raiz de 3 sobre 2? É. Mas o lado não coincide com o raio da circunferência que está azul aí? Coincide. Ah, então no triângulo, nesse meu desenho aí, o lado do hexágono coincide com o raio da circunferência circunscrita? Coincide. Tá? Coincide. E no caso do hexágono, esse raio também aí, ó, se eu fosse fazer a inscrita aqui, ó, o raiozinho daria aqui também, ó. Coincide, tá vendo aqui, ó? Esse raiozinho aqui, ó, esse aqui, ó. Esse é o raio da inscrita. O raio da inscrita é a altura do triângulo equilátero, né? Se eu fosse fazer a inscrita. Mas a circunscrita, que é que está azul, lembrando que circunscrita é que está do lado de fora, é azul. É o raio vermelho lá, o raiozão, que é igual ao lado, né? Ó. Olha lá. Conseguiram visualizar isso? Então, pessoal, isso tem que ser visual. Isso tem que ser visual, você tem que enxergar isso. Então, você tem que fechar os olhos, você fecha os olhos, fala assim, eu agora, com os olhos fechados, eu vou meditar um quadrado dentro de uma circunferência e uma circunferência fora do quadrado. Aí você medita o quadrado e vê tudo aquilo que a gente falou. Agora eu vou meditar o triângulo equilátero. Aí eu medito o triângulo equilátero e fico imaginando o triângulo equilátero dentro de uma circunferência dentro do triângulo equilátero. E começa a imaginar o raio de dentro, o raio de fora, a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, eu estou meditando isso daí. E agora eu vou meditar o hexágono. Então, eu vou fechar os olhos, eu vou ver um hexágono, vou ver 6 triângulos equiláteros dentro do hexágono. E aí, tudo que eu aprendi de triângulo equilátero vale para esse triângulozinho pequeno. Mas aí eu descubro que esse lado do hexágono, então, é o próprio raio dessa circunferência que está do lado de fora. Isso tudo é visual, eu estou de olho fechado e eu estou imaginando isso. Então, isso é uma maneira de você estudar. Tá? Então, agora eu fiz o contrário. Tá vendo? Ó? Aqui ele estava do lado de fora, o círculo, circunferência. Agora ela está do lado de dentro, que é o apótema. E que, nesse caso, coincide, né? Ó, coincide, lembrando aqui que eu tenho um triângulo equilátero aqui, ó. Os meus triângulos equiláteros aí, ó. Então, quando eu olho esse triângulo equilátero aqui, ó, esse raiozinho, que é o apótema, é a altura do triângulo. É a altura do triângulo. Então, é L raiz de 3 sobre 2. Ah, mas o L é igual ao raiozão. Esse aqui é o raiozão, lembra? O raiozão, se eu fosse... Olha lá. Aí está o hexágono regular. Essa é a nossa figura final. Essa que você tem que rezar aí, meditar, pensar nela. Ah, professor, então eu tenho 3 figuras que eu tenho que meditar, imaginar, junto com a circunferência. Só essas 3, professor, são as 3 que vão ser exploradas de vocês. É lógico que o examinador pode explorar uma outra figura, tentando ver se você... Mas se você aprendeu a trabalhar com isso, você tem condições de explorar outras. Tá? Então, estão aí as 3 figuras. Você tem que visualizar isso. E aí você medita as 3 figuras. Tá? Então, né? E lembrando que aqui você tem o triângulo equilátero. Aqui você tem o raiozinho. E aqui o raiozão. E aí tudo é em função do triângulo equilátero. Certo, pessoal? Então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vou deixar o material disponível lá para vocês. Não deixem de meditar em cima dessas 3 figuras, meditar o teorema de Pitágoras, os triângulos pitagóricos, que são o que vai ser explorado de vocês, tá? Na próxima segunda-feira, a gente vai trabalhar com mais um outro conteúdo, né? E vocês vão ter lá uma série de conceitos para vocês ficarem resolvendo aí e estudando em cima daquela apostila. Perfeito? Boa semana para vocês. Não deixem de rever esses conteúdos, é importante isso. Não estou dizendo que é tudo trivial, mas é uma coisa que exige treinamento e repetição. Então, vocês têm que olhar, se for o caso, olhem a aula de novo, tá? E tem que fazer exercício, tem que fazer exercício.
é informação um atrás do outro, mas basicamente é meditar em cima dessas 3 figuras. É construir as 3 figuras, é fazer o seu garranchozinho, mas entendendo o que você está fazendo. Perfeito? Então, boa noite, tá? Boa semana e não deixem de estudar.